Eu estou chegando nessa questão, dessa mesa, religião e política e Israel, pelo ângulo da pesquisa sobre sionismo cristão. E aí cabem alguns esclarecimentos sobre a diversidade do sionismo cristão, assim como a diversidade de sionismos. Então, populismo, religião e sionismo cristão. Vários partidos populistas hoje não se caracterizam mais pelo antigo antissemitismo da extrema-direita, mas adotam uma postura pró-Israel. Em alguns casos, isso talvez não passe de islamofobia. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas há uma afinidade entre o populismo de direita e o sionismo cristão, em termos da valorização do particular sobre o universal abstrato, na defesa da identidade como enraizada, na importância de conservar heranças culturais e religiosas particulares. Talvez o sionismo cristão possa ser considerado a geopolítica da onda populista. E isso não é só do lado dos sionistas cristãos. Desculpe, pulei. Essa atração mútua entre evangelicalismo e populismo tem algumas razões boas, mas tem muitas tensões também. O evangelicalismo cresceu na América Latina de dentro e das bases da sociedade. Esses fatores favorecem uma afinidade com o populismo, como também favorece a corrente teológica pentecostal de guerra espiritual, a qual reivindica possuir insights especiais sobre os problemas do país. Isso se encaixa bem na abordagem populista. Há formas de conhecimento que as elites desprezam. E setores do povo, o povo de Deus talvez, são atores centrais no drama em que costumavam ser meros figurantes. Por outro lado, há tensões na relação entre populismo e evangelicalismo. As raízes globalistas do evangelicalismo, a valorização populista, que o Ronaldo já aludiu, a valorização populista do cristianismo como cultura e identidade, mais do que como fé e valores, ou seja, uma volta à forma de religião contra a qual o evangelicalismo historicamente se insurgiu. A condição evangélica brasileira de minoria, de crescimento muito recente e ainda preponderantemente de nível social inferior, com as consequentes fraquezas educacionais e institucionais. E os riscos para o modelo político pentecostal baseado no voto corporativo em dilatar a agenda política. Em direção a uma tipologia de sionismos cristãos. O sionismo cristão em si não tem uma ligação essencial com a direita, assim como o sionismo judaico não tem, mas desenvolveu no Entre Guerras com Jabotinsky. A afinidade do sionismo cristão com a extrema-direita depende do tipo de sionismo cristão que estamos falando. Certas formas têm certamente uma forte afinidade eletiva com a direita. E são essas formas que predominam hoje e que se relacionam fortemente com a direita israelense, tanto religiosa como secular. O sionismo cristão é nacionalista também, se bem que não no sentido convencional. O sionista cristão se vê como representante das nações em solidariedade com Israel. O sionismo cristão é, citando uma autora, por definição sempre profundamente enraizado em pelo menos 2 Estados-nações. Os sionistas cristãos não são apenas cristãos pró-Israel,
mas especificamente cristãos brasileiros ou cristãos ganeses pró-Israel. A geopolítica do sionismo cristão recentraliza o Estado, tanto o Estado de Israel como o Estado do adepto. Cria uma forma singular de duplo nacionalismo, ou mesmo uma maneira alternativa de conceber a identidade nacional e a missão nacional em nações de constituição incerta, como muitas nações no sul global. Em países de baixa renda, pode funcionar como uma teologia da prosperidade nacional, um princípio desenvolvimentista. O sionismo cristão que predomina hoje também é territorialmente expansionista. O terceiro Congresso Sionista Cristão, de 1996, declarou: o povo judeu tem o direito absoluto de possuir e habitar a terra, incluindo Judeia, Samaria, Gaza e Golã. Mas para alguns cristãos, sionistas cristãos, isso é muito pouco. Baseado em Gênesis 15, dizem que Israel deveria possuir toda a terra entre o Nilo e o Eufrates. Mesmo nas suas reivindicações territoriais mais modestas, o sionismo cristão contemporâneo é claramente a respeito de um Estado judeu com ambições expansionistas. Por isso, defende fortemente a indivisibilidade de Jerusalém e a defesa dos assentamentos na Cisjordânia. Por isso, tende a identificar-se muito de perto com a direita na política israelense, com o movimento dos assentamentos e, em alguns casos, com os ativistas do Terceiro Templo. Mas cabe aqui um alerta. O sionismo cristão é um fenômeno mais complicado do que geralmente se pensa. A literatura geralmente associa quase exclusivamente com os Estados Unidos, com as décadas recentes e com uma linha teológica apocalíptica que se chama dispensacionalismo. Mas tudo isso é questionável. O sionismo cristão é muito mais amplo, muito mais antigo e historicamente muito mais diverso ideologicamente. Durante muito tempo, o protestantismo mainline foi a maior concentração de sionistas cristãos. E em termos de diversidade ideológica, hoje se associa fortemente com a direita, mas nem sempre foi assim. Os primeiros países latino-americanos a serem ardorosos defensores do sionismo eram os regimes mais liberais e democráticos. E em termos de diversidade de localização geográfica, um exemplo clássico disso seria o pai fundador, digamos, do sionismo cristão brasileiro, ninguém menos do que o padre Antônio Vieira, no século XVII. Uma grande figura diplomata, missionário, grande escritor em língua portuguesa. Em 1659, escreve sobre uma forma de sionismo cristão, ao mesmo tempo católico e luso-brasileiro, em que o Império Português conquistaria o Império Otomano, restauraria os judeus à Palestina, onde eles reconstruiriam o templo. Vieira, então, foi perseguido pela Inquisição por causa disso, o que levou ao eclipse dessa forma de sionismo cristão durante muito tempo. Então, aqui vai a minha tipologia de sionismos cristãos, 6 tipos. Primeiro, o sionismo cristão profético, futurista. Segundo, o sionismo cristão de prosperidade, imediatista, se baseando muito em Gênesis 12:3. Terceiro, o sionismo cristão do pacto, da aliança de Deus com os judeus. Daí uma obrigação dos cristãos de honrar este pacto ainda vigente. Quarto, o sionismo cristão cultural,
que teve muita influência entre os atores mais importantes na Declaração de Balfour de 1917. A formação cristã e o ambiente cultural cristão pesaram muito. Quinto, o sionismo cristão humanista, que foi muito importante logo depois do Holocausto. E sexto, o sionismo cristão islamofóbico. No pós-Guerra Fria, o Islã se torna o grande inimigo. Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Voltando à questão de figuras fundantes, né? Para o Brasil deveria ser Vieira. Talvez a primeira pessoa na história a elaborar um ideal imperialista do seu próprio país que incorporava o restauracionismo judaico. Mas na prática, no discurso dos sionistas cristãos brasileiros de hoje, não é Antônio Vieira, é Oswaldo Aranha, diplomata que presidiu a Assembleia Geral da ONU quando votou a partilha da Palestina, postergando um pouco a votação para convencer mais países a votarem a favor. Mas fora isso, Aranha quase não tem nada no currículo dele que recomende para ser uma figura fundante do sionismo cristão brasileiro. Por outro lado, na Guatemala, que é o outro país que pesquisamos na nossa pesquisa, na Guatemala há de fato uma figura muito mais convincente. Jorge Garcia Granados, diplomata integrante da UNSCOP, a Comissão Especial das Nações Unidas para a Palestina, teve um papel muito proeminente nos trabalhos dessa comissão, escreveu um livro que está em português, Assim Nasceu Israel, e era de tendência mais politicamente progressista. Ao contrário de Vieira, Granados era um anti-imperialista. Na minha tipologia, ele cabe como sionista cristão de tipo cultural e de tipo humanitário. Não era pessoalmente muito religioso, mas influenciado pela formação cristã e pelo humanitarismo na era pós-Holocausto. Só alguma coisa sobre a questão de Israel como modelo. Modelo só serve para certos tipos de atração por Israel. Se perguntar à maioria dos sionistas cristãos se Israel é um modelo, vão responder sim, talvez em alguns sentidos, mas o importante não é isso, se é modelo ou não. É claro que Israel pode representar, e de fato representa para muitos, um país pequeno, mas exitoso. Nesse sentido, é mais fácil identificar-se com Israel do que com os Estados Unidos. Com a inovação tecnológica, o poderio militar, apesar dos obstáculos, o reavivamento indígena, uma coisa fascinante isso, reavivamento cultural, linguístico, econômico, político, a atração forte do sionismo cristão para povos indígenas cristianizados, que a gente poderia pensar que apoiariam os palestinos. Não. A luta anticolonial, que foi forte logo nos primeiros anos da existência de Israel como exemplo de uma luta anticolonial, como a última linha de defesa civilizacional contra os inimigos do Ocidente. Mas, para os sionistas cristãos, dependendo do tipo, Israel representa, acima de tudo, o pacto, a fidelidade de Deus, a prova da teologia da prosperidade, talvez, a esperança profética do triunfo final da mensagem bíblica interpretada de determinada maneira. E os outros aspectos, digamos, seculares, são apenas brindes nesse cenário. A profecia vence a desilusão com o Israel real. Israel não precisa ser modelo de nada para eles. E é interessante pensar por que existe o sionismo cristão e não o sionismo islâmico, e nem, que eu saiba, o sionismo budista, etc. Ainda sobre a questão de Israel como modelo. Uma maneira seria talvez de entender Israel como modelo da relação entre religião e política. Mas me parece que poucas pessoas fazem isso. Aliás, os evangélicos em geral eram distantes de Israel até 1967.
em boa parte porque não aprovavam a política religiosa de Israel. Modelo, então, de relações entre religião e política, talvez para alguns na extrema-direita, no espaço que Israel dá para as autoridades religiosas na vida pública e na combinação de elementos étnicos e religiosos na definição da cidadania e no direito de imigrar através da lei do retorno. Agora, me parece que a gente vai ouvir mais disso hoje à noite, né, com Ariel, eu acho, mas o atual governo israelense parece determinado a botar para quebrar, né? Ou seja, a sacrificar qualquer ideia de Israel como modelo. Aliás, modelo, a palavra modelo põe a ênfase em como outros veem Israel. Mas cada vez mais me parece que o que importa é como Israel vê e corteja os outros, de quem vai depender mais e mais para evitar o isolamento total por causa do seu maximalismo territorial. Não por acaso, setores do establishment israelense veem o que eles chamam de faith-based diplomacy, né? A diplomacia baseada na fé, basicamente o incentivo ao sionismo cristão ao redor do mundo, como uma arma-chave no seu arsenal diplomático. A afinidade do populismo de direita com Netanyahu, isso é interessante, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a questão de que Israel, como país criado no pós-guerra, entrou na contramão do mundo do pós-guerra, porque foi uma criação étnica, só permitido porque os judeus foram as vítimas cabais do nacionalismo étnico nazista. Aí, com o ressurgimento do nacionalismo étnico, mais recentemente, Israel está aí, e logo governado por Netanyahu. Um pouco de transfundo histórico para isso, para terminar. Em 1977, quando Jimmy Carter era presidente dos Estados Unidos, ele disse: os palestinos merecem o direito a uma pátria. E isso provocou uma reação evangélica fortíssima. Veja bem, Jimmy Carter era, pessoalmente, de longe, o presidente americano mais evangélico que já houve. E também, provavelmente, o presidente mais à esquerda que já houve. Interessante pensar um pouco nisso. Mas provocou uma reação evangélica fortíssima que falava do direito divino de Israel à terra. Vemos com grave preocupação qualquer esforço para formar uma outra nação em parte da pátria judaica. E as relações próximas entre sionistas cristãos norte-americanos e o governo israelense começaram aí, com Menachem Begin, quando ganhou em 77 para formar o primeiro governo de direita da história de Israel. A primeira vez que Likud, o atual partido governante, ganhou. E Begin facilitou os assentamentos e começou a buscar aliados cristãos no Ocidente que aprovavam esse expansionismo. Netanyahu e Bolsonaro. Me parece que ambos se tornam cada vez mais dependentes de aliados ultra-religiosos, né? De sionistas religiosos, enfim, de vários tipos. Netanyahu, no seu enésimo governo, para sobreviver e ficar fora da cadeia, precisa desses aliados religiosos. E Bolsonaro, na eleição de 1922, quem dera, aumentou a porcentagem do seu voto que é de evangélicos. O voto evangélico se manteve entre 18 e 22, o voto do resto do país caiu, por isso que ele não se reelegeu. Mas os evangélicos, então, a proporção do seu voto que é de evangélicos aumentou bastante.
E é interessante pensar na não coincidência temporal do governo Bolsonaro com esse novo governo Netanyahu. Imagina se tivessem no poder ao mesmo tempo. Um segundo governo Bolsonaro seria irmanado ideologicamente com o novo governo em Israel e talvez até mudasse mesmo a embaixada, já que estaria sem o freio de mão puxado agora, e dependeria eleitoralmente cada vez mais do voto evangélico. E a importância do voto evangélico para Bolsonaro é devido às características sociais. Em todas as pesquisas, Bolsonaro se saía melhor entre homens, brancos e mais abastados. Qual é o perfil da comunidade evangélica no Brasil? Feminina, não branco e mais pobre, né? Ou seja, a aliança com os evangélicos permitiu a Bolsonaro ter um movimento realmente popular. E Israel, o tema Israel, seja o que for isso signifique, Israel foi uma das maneiras de construir essa conexão, inclusive o batismo no Rio Jordão, né? E Israel, como corrupção ou família, é um tema fácil de mobilizar politicamente para evangélicos avessos, em princípio, à política. Você pode fazer política fazendo de conta que você não está fazendo política. Você está falando de corrupção, que é uma questão de ética, de família, que a nossa igreja sempre falou de família, de Israel, mas a gente estuda Israel dominicalmente na igreja. Então, dá para fazer essa ligação sem abertamente abrir a porteira para a política.